Tranquilo. Então pode zerar o cronômetro aí, produção, e 5 minutos. Vamos lá. Não, antes de tudo, quero dizer que mais uma vez estou aqui debatendo contra a Jamile. Já é a terceira vez que debato contra ela. E nas outras vezes ela perdeu o debate, vamos ver como vai ser hoje. E o Felipe, a gente também já dialogou em outros 2 momentos, mas ele estava na situação de um entrevistador. E sempre se colocando numa posição de neutralidade, de imparcialidade. Hoje aqui resolveu tomar um lado. Para mim isso evidencia um pouco qual é a opinião política e o projeto político que ele defende. Então, não acho que hoje tem como você sustentar aqui, Felipe, a imparcialidade. Eu acho que ou você deveria ser entrevistador ou debatedor. Mas, gente, olha só, nós estamos diante de um aumento muito grave da violência contra a mulher, em especial dos casos de feminicídio. E é por isso que há 10 anos que o feminicídio é tipificado, todos os 10 anos ele só aumenta. E hoje nós temos uma situação que é muito lamentável, que 4 mulheres morrem vitimadas por dia, porque são mortas pelo fato de serem mulheres. Essa situação se explica por alguns motivos. O primeiro motivo tem a ver com a própria crise do sistema capitalista. O capitalismo vive uma crise mundial desde 2008, isso afeta a nossa vida aqui no Brasil, isso aprofunda a desigualdade social, aprofunda a miséria, empobrece as famílias. E o que é que isso tem a ver com a situação da mulher? Tem a ver que isso aprofunda também a dependência financeira das mulheres, o que significa que elas estão mais submetidas a cenários e contextos de violência e não conseguem sair disso. Outro motivo que também explica o aumento da violência e dos feminicídios tem a ver com a disseminação de uma ideologia de extrema-direita que relativiza, naturaliza, que acha que está correto essas coisas funcionarem desse jeito, que, por um lado, às vezes não reconhece que mulheres são mortas por serem mulheres, por outro lado, reconhece, mas naturaliza, porque acha que mulheres são inferiores na sociedade. E é por isso que hoje nós estamos vendo sair das profundezas do esgoto da internet, dos fóruns da Deep Web, a ideologia nojenta Red Pill. Eu tô aqui com adesivo falando Red Pill é a indústria do ódio, porque pra mim hoje parte do combate em relação ao direito das mulheres tem a ver com você criminalizar os discursos todos de ódio, criminalizar o discurso Red Pill, e não fica só por aí. Para combater esse discurso na internet, você tem que enfrentar as Big Techs. Também tá escrito aqui no meu adesivo, mas isso é todo um outro assunto. Veja, o projeto de lei da misoginia, ele surge como uma resposta, num certo sentido, à luta das mulheres diante deste cenário. No final do ano passado, nós tivemos um levante de mulheres no país, que foi o Levante Mulheres Vivas, que pressiona o Congresso e os políticos a tomarem posições a esse respeito. Agora, nenhuma ilusão de que as nossas saídas virão do Congresso Nacional e do Senado. Afinal, Flávio Bolsonaro, nesse momento um dos nossos principais inimigos, foi lá votar a favor do PL. Digo, no mínimo contraditório, levando em consideração a ideologia política da extrema-direita. Mas isso deveria nos fazer pensar. Por que o mesmo Congresso, que quer levar adiante projeto de lei 1904, que vai punir mais crianças, meninas que sofrem estupro do que os próprios estupradores, por que esse Congresso agora vota um projeto de lei da misoginia? Então a saída institucional, ela é um primeiro passo. Ela é uma resposta a uma luta nossa, que nós travamos com muita força nas ruas. No entanto, nós não podemos parar por aí. Para defender, de fato, a luta contra o feminicídio pelo direito das mulheres, é importante que a gente exija dos governos, por exemplo, aqui em São Paulo, Tarcísio é uma vergonha em termos de financiamento a políticas contra a violência à mulher, mas também o governo Lula. Em 2024, foram destinados apenas 11 centavos por mulher ao ano no combate à violência. Gente, isso aí é tipo o governo dando uma moedinha de 10 centavos na sua mão e falando, toma, é isso aqui que eu invisto para você se proteger. Então nós precisamos de mais investimento. Começa pela lei, mas tem a ver com lutar para que a gente consiga ter delegacias, casas-abrigo, mais estrutura para as mulheres, que as mulheres consigam se emancipar financeiramente, salário igual para trabalho igual, e que a gente combata, no fundo mesmo, o sistema que é o promotor desses discursos de ódio, da indústria de ódio, lucrando muito hoje na internet com a misoginia de mercado. Tem uma série de estudos que apontam o tanto de canais que existem hoje, que estão lucrando com essa misoginia na internet, e o quanto as Big Techs, inclusive, se beneficiam disso na medida em que fazem anúncios. Enfim, tem muita gente vendendo cursos e ganhando muito like, muita visibilidade nas redes por causa desse tipo de ideologia misógina. Então aqui, quero saber dos colegas o seguinte: o que é que vocês propõem para defender a vida das mulheres? Diante deste cenário,
crise do sistema, dependência financeira, governos que não investem, uma lei que é importante, mas contraditória, é um pequeníssimo passo que nós temos que dar. Aumento dos feminicídios. Inclusive, fundamental dizer, as principais vítimas do feminicídio são as mulheres negras. Mais de 60% das vítimas de feminicídio, mulheres negras, o que tem tudo a ver com a gente estar vendo um cenário em que essa violência machista afeta mulheres, mas em especial a classe trabalhadora brasileira. Isso tem a ver com a formação social histórica do nosso país. O que é que vocês defendem para enfrentar e combater esse cenário de aumento da violência? Vamos lá, pode zerar o cronômetro. Pronto, 5 minutos. Felipe e Jamile, vamos lá. Vamos lá. Bom, primeiro, Mandi, a gente já participou, né, em 3 conversas, foi muito bom. Fui convidado aqui para o debate, estou com muita alegria e honra estar aqui. Agora, eu tenho um posicionamento, tenho princípio, tenho meus valores, e aí eu não posso estar diante de algo que pode prejudicar amanhã crianças que hoje aí estão aí no mundo, como meu filho de 12 anos, porque é uma lei imprescritível, e eu ver isso e ficar calado. Tá? Então, primeiro, respondendo à tua pergunta, eu acho que é bem simples. Pelo tudo que você falou, é fácil. Acaba com o capitalismo, derruba o sistema, acaba com todas as big techs e pronto. As mulheres estarão todas salvas. Quer dizer, tu falou tanta bobagem, trouxe tanta bobagem aqui pra gente que não diz nada com nada. Vamos lá. Você falou pobreza como dificuldade para a mulher. Bom, pobreza realmente é um problema, mas porque a pessoa pobre, ela comete crimes, a pobreza justifica crime? Essa é uma coisa interessante. Vamos pensar, a maioria das pessoas nas comunidades, elas são violentas? Uma boa pergunta, eu acho que não. Tá? Então você pressupor que a pobreza provoca esse tipo de coisa, ou até desigualdade que seja, então você está justificando, inclusive, esse tipo de coisa. Segundo, você falou que o movimento Red Pill é um movimento de discurso de ódio. O que é movimento Red Pill? Quantos tipos de pessoas que se dizem Red Pill existem? Toda feminista é igual? Você sabe que não. Existem milhares de feministas dizendo que o homem é lixo. Aí eu faço o que com esse discurso? É misândrico? É ódio? Mas se eu chamar uma mulher de lixo, é o quê? Misoginia? Ódio? Então tem mulher feminista que faz isso, como tem homem Red Pill que faz isso. Os dois são o quê? Os dois são criminosos? Os dois são aberrações? Os dois são abjetos? Eu condeno os dois. Eu quero saber se as senhoras também condenam os dois. Tá bom? Então essa é uma outra questão. Você falou, não, misoginia, como que a gente faz? Define misoginia. Faz o seguinte, defina a misoginia para mim de uma forma tal que 2 juízes sejam capazes de interpretar da mesma maneira, de uma maneira universal. Porque aí eu consigo aplicar algo de maneira legítima e justa para as pessoas, sem criar distinções de gênero. Porque se nós estamos buscando igualdade, ou é o que nós buscamos? O que o movimento feminista busca? É igualdade? Se for igualdade, então eu não consigo entender todo esse levante de vocês em relação, criando leis que favoreçam um grupo em detrimento de outro. Vamos lá, Jamile, se você quiser completar alguma coisa. Mandi, pra mim, sinceramente, é uma honra estar aqui. Eu não vou entrar nesse teu jogo de ataque pessoal. Primeiro que se a pessoa já inicia com ataque pessoal é porque não tem argumento jurídico. Meu objetivo aqui é falar tecnicamente, juridicamente, sobre essa lei. Você colocou 2 pontos aqui de maneira bem... Na verdade, 3 pontos de maneira bem abstrata, né? A primeira situação é informando que houve um aumento de violência doméstica contra a mulher e, por esse motivo, essa lei é importante, porque as coisas que estão acontecendo na internet, a fala, isso acrescenta, isso aumenta o número de feminicídio, né? Então, a pergunta que eu faço é... Não, responde só. Não, eu estou igual como você tá... Desculpa. Aqui é uma... Sim. Então, a pergunta que eu faço é, existe prova concreta de que a opinião na internet está gerando crime? Ou isso é somente interpretação? O que acontece é criar uma lei baseado em uma narrativa, que é isso que estão tentando colocar na sua cabeça, como se tivesse dados oficiais dessa conexão da violência vinculada às redes sociais e por isso gerou o aumento do feminicídio, mas isso não tem dados concretos nesse sentido, tá? Então eu preciso entender onde está a prova dessa relação direta. Não existe.
A mesma coisa do feminicídio. Presta atenção. Hoje o sistema, ele faz um levantamento de dados de mortes de gênero feminino. E colocam isso como sendo o homem que matou. Você precisa entender, você que está me assistindo, que a própria Mandy, que inclusive esse dado está errado, de 4 mulheres mortas por dia, mesmo que fosse 4, você precisa entender que entra nessa fala do feminicídio, que a mulher morreu por ser mulher, baseado que a mulher morreu por ser mulher, isso daí tanto entra o homem que matou a mulher, como também a mulher que matou a mulher, a mãe que matou a mulher, a mãe que matou a irmã. Jamile. Ok. Vamos deixar para a próxima, passar agora 5 minutos para Mandy. Isso, pode passar para Letícia e para Mandy. A Letícia que vai responder, mas só quero pontuar que eles não responderam a pergunta, né? Não. Isso diz muito sobre o debate. Não, pessoal, acho que é muito importante o debate que foi colocado aqui e acho que a resposta nos traz um pouco de quais são os problemas desse debate, né? Primeiro, a Jamile, ela colocou aí que ela tá falando da técnica, né? Ela vai fazer um discurso técnico, ela vai falar de lei. Como eu disse para vocês no começo desse debate, eu estudei na melhor faculdade de Direito do Brasil, vim da periferia, e lá eu aprendi que, na verdade, as nossas leis, a nossa técnica, o nosso judiciário, eles têm lado. Dizer que técnica é uma coisa que não é política, que é neutra, é uma mentira. E na faculdade de Direito a gente também aprende sobre isso, né? Então acho que esse é o primeiro grande ponto. Segundo ponto é que, sendo eu alguém que veio do direito, que foi estudar numa escola extremamente elitizada, vinda da periferia, com pais que nunca nem terminaram o ensino médio, que eu vivi uma realidade que a maioria de vocês, a maioria da classe trabalhadora vive hoje. Que é a realidade de a gente estar colocado num bairro em que a maioria das mulheres, elas precisam não apenas sair para trabalhar, mas elas precisam cuidar de casa, porque todo mundo sabe que o salário hoje é tão baixo que quem mora na periferia não tem as mesmas condições de pessoas da classe média de contratarem alguém para fazer a sua comida, não tem as mesmas condições de contratar alguém para cuidar da sua casa. Essas mulheres, elas têm uma dupla jornada, que é o que a gente coloca, né? E, em contrapartida, os homens, eles precisam trabalhar cada vez mais para sobreviver. E aí uma coisa que eu queria dialogar também com o que o Felipe trouxe aqui, né? Não sei que feminismo é esse que o Felipe tá falando, mas o meu feminismo é um feminismo que é feito também para defender os homens da classe trabalhadora, especialmente os homens negros, que também são colocados sobre um regime de extrema violência, tendo que trabalhar horas por dia para conseguir sobreviver. Por que eu tô dizendo tudo isso? Porque, de modo algum, eu acho aí que esse projeto de lei vai resolver os nossos problemas. Importante colocar isso. Não é lei a misoginia ainda. É um projeto de lei que, na semana passada, passou no Senado, mas ainda vai ser discutido na Câmara dos Deputados. Então, tem muita coisa que a gente pode falar aqui. Outra coisa, a Jamile, eu vi aqui que ela imprimiu a lei, muito importante. Então ela deve ter lido, por exemplo, tanto na proposta que foi aprovada no Senado, quanto no relatório da senadora, né, que foi a relatora, que é a Soraya Tronic, que na verdade, o que acontece? A gente incluiu aí a misoginia no rol de crimes discriminatórios lá da lei de racismo, a lei 7.716. Mas lá no Senado, houve toda uma discussão que não se quer punir quem apenas é misógino no pensamento. A própria lei faz essa diferenciação. A lei, ela se propõe a punir quem exterioriza a misoginia. Ou seja, você pensar aí na sua casa que você é misógino, eu acho que isso é um grande problema. Acho, inclusive, que isso abre espaço, sim, para que violências contra a mulher sejam cometidas. Mas se você não cometer nenhuma violência contra a mulher, nada vai acontecer com você. Ou seja, quem não deve, não teme. É isso aí. Pronto? Aí, vamos gerar, então, o cronômetro, por favor. Aproveitar, tem 1 minuto e 30. Tudo bem. Felipe falou que eu falei bobagem. Se você acha que eu falo bobagem, não sei por que você me convidou para ir no seu podcast 2 vezes. Mas, enfim, E veja, aqui não partiu do nosso lado nada no sentido dizendo que pobreza leva a crimes. Se você entendeu dessa maneira, este raciocínio, esse pensamento está na sua cabeça. O que nós estamos falando aqui é que a situação de aprofundamento, de barbárie do capitalismo, que vive uma crise desde 2008, leva ao empobrecimento das famílias. Isso significa que as mulheres ficam mais dependentes, porque as mulheres têm uma dependência financeira maior em relação aos homens. E é por isso que
aumentam os casos de violência doméstica, porque as mulheres não conseguem se emancipar financeiramente para sair desses cenários. Mas veja, eles não responderam a pergunta, né? Fala um monte de coisa, pode falar aqui de um feminismo misândrico, etc. Eu sou feminista marxista, defendo a classe trabalhadora, homens da classe trabalhadora. Mas o que é que vocês propõem? Vejam, debatam. O que é que vocês propõem em relação ao direito das mulheres? A violência aumenta. O que é que vocês propõem? Com medida concreta. A gente está falando, projeto de lei é um primeiro passo, não resolve tudo. Precisa aprofundar e mudar a vida concreta das pessoas e combater as ideologias de extrema-direita e capitalistas. Vocês propõem o quê? Pronto. 5 minutos aí, Gabriel, por favor. Vai. Lá. Bom, de novo, você falou que eu não respondi. Não, eu respondi segundo os argumentos que você trouxe. Acabar com tudo, porra. Muda o capitalismo pelo socialismo, já falei, acabar com as big techs e acabar com a pobreza. Problema solucionado. Agora, você não falou o que é misoginia. Define aí pra mim misoginia de uma forma tal que todo juiz vai entender da mesma forma e julgar da mesma forma. Você não vai conseguir fazer isso. Então já começa por aí o problema. Segundo, dentro do que a doutora falou. Veja, eu acho interessante isso. Né? Poxa, sou advogada, vim da classe pobre, periferia e etc. Isso tá tudo certo, lindo, muito legal a história. E a história de vida de muitas pessoas também no Brasil. E de muitas pessoas que estão na periferia e não é porque são pobres e não é porque são dependentes que sofrem. Isso é papo, cara. Se fosse assim, a maioria dos homens seria misógino, seria violento, e tu olha para a sociedade e você sabe que não é assim. Você tratar os homens dessa forma é justamente fazer o que vocês estão lutando pela causa de vocês, só que contra os homens. Você não faz de 2 erros um acerto. A lei ela é equivocada por si só. O que você fala, propõe algo diferente. Me fala então, das 14 leis que existem hoje em proteção à mulher, o que já não existe que as protege. Essa lei só visa e vai trazer apenas crime de opinião. Agora vem cá, pensamento misógino. Se você não me define misoginia, eu tenho que guardar o pensamento para mim. O que é misoginia? Segundo a Soraya Tronic, pode dizer, sei lá, que o lugar de mulher é na cozinha. Por que isso é misoginia? Ou mulher submissa ao marido. Por que isso é misoginia? Veja bem, eu perguntei no programa, muito interessante isso para uma feminista. O que é mulher submissa ao marido? Você se sente ofendida? Ela, me sinto. Bom, mas eu perguntei pra minha esposa, ela não se sente, sabe por quê? Porque é a interpretação de cada uma. Esse é o problema. O que é submissão quando eu digo isso? O que tá passando na minha cabeça quando eu falo isso? Ou seja, vou ser julgado, pré-condenado, sem vocês sequer saberem o que eu estou pensando. Isso é perigoso. Essa lei é perigosa. Ela não defende a mulher. Me falem, já existem 14 leis protegendo a mulher nesse país. A própria Maria da Penha já é ampla. Me fala o que essa lei vai trazer de maior proteção às mulheres. A não ser criar o quê? Preconceito. Baseado... Agora eu vou tentar completar aqui o meu argumento. Eles informaram que o fato de criar essa lei estaria como base o aumento do feminicídio. Perceba, não existe um cálculo específico sobre o aumento de homens que estão sendo mortos. O aumento de homens que estão sendo mortos, isso existe. Só que não existe um dado. Por quê? Porque para o sistema, que inclusive a própria Mandy falou, o problema é o sistema, fala dela. E realmente, eles não querem saber quantos homens morrem. Sabemos que mais homens morrem, mas não é feito esses dados. Dá uma olhadinha aqui, ó. Elise Matsunaga. Ela matou e esquartejou o corpo do marido. Olha isso, Flor de Lis. Homicídio triplicamente qualificado. Sentença destaca que o crime evidencia a frieza e menosprezo pela vida humana. Olha isso aqui, ó. Tudo casos em que a mulher ou mandou matar o marido ou matou. Seja por ciúme, seja porque queria ficar com o amante. Olha aqui, ó. Mulher presa pela morte do companheiro. Homem tomou vitamina de banana com chumbinho. Isso é tudo caso, ó. Mulher presa suspeita de mandar matar o marido. Todos casos em que a mulher manda matar o próprio marido, seja companheiro ou até mesmo mata. Casos de mulheres matando namorado, noivo, companheiro, existe, mas o sistema não faz o cálculo. Agora a questão é justificar justificar a existência da lei baseado no aumento do feminicídio. Agora eu quero trazer uma coisa para vocês. Ninguém para analisar que
A partir do momento em que existe falsas acusações, e esse número de falsas acusações existe, lembrando que não existem dados oficiais, porque o sistema não quer fazer esse levantamento. Mas quando você analisa, inclusive fala de autoridades, onde reconhece que existe sim falsas acusações, mulheres sendo condenadas por denunciação caluniosa. E isso aumenta o feminicídio. Sabe por que aumenta? Porque faz com que o sistema fica sobrecarregado com causas de falsas acusações. O sistema não consegue investigar da maneira como deve ser. O sistema não consegue analisar ou dar a atenção que a real vítima precisa. Então mande, sabe o que precisa fazer? Campanhas. Por que vocês não fazem campanhas contra as falsas acusações para proteger as reais vítimas? Quer aproveitar aí... a gente... Fala. Não, então, vocês têm que fazer a pergunta agora.